Então, vamos dar início à segunda parte, que é a resolução das questões de 51 a 58, que referem-se ao texto abaixo. Eu vou ler apenas algumas partes do texto, porque eu acho que vai ficar um pouco cansativo se eu ficar lendo, fazendo a leitura de todo o texto em espanhol. Eu vou deixar um link para vocês abaixo, onde vocês podem fazer o download desta prova e fazer a leitura e estudar com mais calma. Então, vamos aqui fazer a leitura do título. Hay una deuda histórica com as poblaciones afrodescendentes. Como eu orientei vocês naquela primeira dica, fazer uma leitura do título e tentar fazer um link, né, uma conexão daquilo que você sabe sobre o assunto. Então, pelo título, a gente percebe que o texto se trata de uma dívida histórica com as populações afrodescendentes. Ai é o verbo haver. Aquele, né, o mesmo verbo haber, então é a forma impessoal dele, ou seja, não existe sujeito. Há uma dívida histórica com as populações afrodescendentes. E aí, como eu orientei, pensa no título, vê qual que é a ligação que ele tem com o seu conhecimento prévio. O que, que você sabe sobre essa dívida histórica com as populações afrodescendentes? O que, que a gente sabe sobre isso? Então, aí começa a primeira linha, né? Hay que participar de desarrollo en donde los afrodescendientes viven. Temos, né? Alguém tem que participar do desenvolvimento aí de onde esses afrodescendentes, as populações afrodescendentes vivem. Então, vamos partir para as questões, que é uma orientação também feita. A ideia central do texto está aí destacado para vocês a letra C, dar destaque à importante contribuição das línguas africanas na formação do castelhano no Peru. Mas onde que eu encontro isso? Vamos começar pela questão A, provar que o castelhano peruano se diferencia das línguas dos demais países hispânicos da América Latina. Na linha 20 até a linha 23. El castellano en Perú es producto de la dinámica con lenguas indígenas de las partes altas y bajas del país y las lenguas afro, lo que es único en América Latina. Então, aqui a gente tem provar que o castelhano se diferencia. Castelhano peruano. Não. O objetivo, a ideia central do texto não é provar isso. Veja bem que lá no início está falando sobre a dívida histórica com as populações afrodescendentes. Então, como que você muda do título que está abordando uma dívida histórica com as populações afrodescendentes no Peru para provar que o castelhano se diferencia, o castelhano do Peru, ou seja, o espanhol do Peru, é a mesma coisa castelhano, espanhol, ele se diferencia das demais línguas né, dos países hispânicos na América. Então, muita atenção, muito cuidado com essas alternativas que são muito locais, elas estão localizadas em uma parte do texto. Letra B. Afirmar que as línguas africanas também são consideradas línguas indígenas, tanto das partes altas quanto das partes baixas do Peru. Olha, linha 16 e 17. As línguas africanas, las lenguas africanas en el Perú, que si bien no son lenguas indígenas del país. Então, aqui está dizendo que elas não são línguas indígenas, elas não são consideradas as línguas indígenas do país. Como que agora o texto diz afirmar, a alternativa diz afirmar que as línguas africanas são consideradas línguas indígenas? Não, não é esta a questão, porque na linha 20 diz el castelhano en Perú es producto de la dinámica con lenguas indígenas de las partes altas y bajas del país y las lenguas afro, lo que es único en América Latina. Tá. Então, aí a gente vê, na leitura dessa parte do texto, nós temos separados aí que o castelhano, ou seja, o espanhol no Peru, ele é produto da dinâmica com as línguas indígenas, que são das partes baixas e altas do país, são as línguas indígenas que são das partes altas e baixas do país, juntamente com as línguas africanas, né, as línguas afro. O que é único na América Latina, ou seja, o espanhol do Peru é um espanhol único na América Latina por causa dessa mistura entre as línguas afro e as línguas indígenas, tanto da parte alta como baixa do país. Aqui nós temos um pedacinho só, olha, afirmar que as línguas africanas também são consideradas, elas não são consideradas línguas indígenas, e elas não estão nas partes altas e baixas do Peru. Então, a prova de espanhol ela pode te pegar muito. Embora você entenda o texto muito bem, você pode errar a questão porque ela traz ali alguma coisa de verdade.
né? Eu costumo falar que as provas de espanhol são tranquilas para você fazer leitura, mas na hora de interpretar o texto e resolver as questões, problemáticas, porque as questões contêm sofismas, elas aparentam ser verdades, mas não são. Letra D. Denunciar que existe uma exclusão das populações, afrodescendentes de educação, saúde e serviços básicos. Nós temos aqui, explicando na linha 25, né? Estas são poblações, então eu incluí aí em amarelo, essa parte não está no texto, indígenas e africanas. Veja bem, está fazendo referência a essa explicação que foi feita das linhas 20 até a linha 23. Então, muita atenção, porque não está denunciando que existe uma exclusão das populações afrodescendentes. Está dizendo que todas essas populações, as indígenas e as afrodescendentes, estão excluídas. Letra E. Exaltar as populações afrodescendentes em um país que privilegia a inserção social das populações indígenas. O texto coloca as populações afrodescendentes e as populações indígenas da mesma forma, como populações que estão excluídas. Então, o texto não está exaltando as populações afrodescendentes. Embora aqui o tema, né, que dá início aqui no primeiro parágrafo seja Palavra e Vida e o aporte de África a las línguas do Peru. Nós temos aqui o quê? O que é o aporte? O aporte é uma soma, algo que foi aportado, que foi colocado, adicionado. Então, a adição da África às línguas do Peru. Então, o texto passa a explicar que todas essas populações que elas formam o idioma castelhano no Peru, ou o idioma espanhol, elas estão aí em conjunto numa situação de exclusão. Questão C, nas linhas 8 e 9. A gente tem dar destaque, é importante, contribuição das línguas africanas à formação do castelhano no Peru, porque é el aporte, ou seja, a soma, aquilo que foi adicionado, que foi incluído aí nas línguas do Peru. 52. Considere as seguintes afirmações a respeito do evento Palavra e Vida, el aporte de África a las línguas del Peru, nas linhas 8 e 9 que acabamos de ler. O evento foi realizado por conta da comemoração do Ano Internacional das Línguas Indígenas. Nós temos aqui no parágrafo seguinte, o evento realizado na terça-feira, 28 de maio de 2019, e organizado conjuntamente, né, pela Unesco e o Ministério da Cultura do Espanhol, se levou a cabo no marco do Ano Internacional das Línguas Indígenas, ou seja, ele foi realizado no ano marco, né, internacional das línguas indígenas. Então, é no marco, ou seja, nesse momento aí de comemoração do Ano Internacional das Línguas Indígenas. Então, a questão 1 está correta. Apenas a questão 1. A palestra, mais importante do evento foi de Magali Robalino Campos, linha 7. Linha 7, olha, uma charla magistral. Realmente uma charla seria uma conversa, uma palestra, né? Magistral, ou seja, algo grande. Mas essa fala aí, essa palestra mais importante do evento, ela não foi feita por Magali, ela foi feita por Eduardo Motoko, subdiretor-geral da Unesco, que chegou a Lima para oferecer essa palestra muito importante. E 13, o evento foi realizado na quinta-feira, 29 de maio. Olha só que sutileza, né? Foi realizado el martes. Martes é terça-feira, 28 de maio. Então, apenas a questão 1 está correta. Agora, 53. Assinale a alternativa correta em relação aos participantes e ao local do evento referido no texto. Letra A. Eduardo Motoko criticou o governo do Peru pela falta de um plano de desenvolvimento para as populações afrodescendentes? Não. Ele falou aqui, ó. Há que participar de desarrollo. Temos que participar do desenvolvimento. O governo do Peru está implementando um plano de desenvolvimento. Temos que apoiar esses planos, né, e reconhecer. Questão B. Helena Burga comentou que ainda existem desafios importantes em relação à inclusão das populações afrodescendentes do Peru. Linha 24. 23 e 24. Respecto a esto, a vice-ministra de Interculturalidade, Helena Burgo, afirmou que estas são populações, a parte que a gente leu, que han sido excluídas historicamente
e que as brechas no tema de educação, saúde e serviços básicos ainda seguem sendo enormes, então elas continuam sendo enormes. Ela comentou que ainda existem desafios importantes em relação à inclusão das populações afrodescendentes no Peru. Magali Robalino Campos apresentou o evento no contexto do 12º ano dos povos afrodescendentes do Peru. Aqui temos na linha 35 que Magali Robalino Campos, representante da Unesco no Peru, apresentou o evento no contexto do decênio dos pueblos afrodescendentes e compromisso da Unesco com todos os direitos dos seres humanos ao redor do globo. Então aqui diz o 12º ano de povos afrodescendentes do Peru. O grupo Sabor del 900 tocou na cerimônia de abertura do evento. Eles tocaram, olha, el evento cerrou com a apresentação artística em vivo. Eles encerraram o evento. O evento aconteceu no escritório da Unesco em Lima. Não diz isso, diz que ele foi realizado conjuntamente com a Unesco, ou seja, por la Oficina de Lima e da Unesco. Então foi realizado conjuntamente com o escritório de Lima da Unesco. E não no. 54. A expressão se llevó a cabo significa realizou. Então, na linha 13 temos se llevó a cabo en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Então, foi realizado nesse ano momento que marcou o Ano Internacional das Línguas Indígenas. A forma verbal han sido poderia ser substituída sem alterar o sentido do texto por fueron, letra A, que é o pretérito indefinido. Poderia sim ser alterada, porque aqui a gente tem han sido, é um pretérito perfeito, né? A junção aí do verbo haver com o verbo no particípio, mas quando a gente vê nas linhas 17 e 18, esse trecho a gente pode colocar que foram, que seria a tradução no português, quando eu leio. Las lenguas africanas en el Perú, que si bien no son lenguas indígenas del país, han sido fundamentales tanto para el castellano del Perú como para la própria identidade nacional. Isso aqui quer dizer que elas foram fundamentais tanto para o castelhano, né, o espanhol no Peru, como para a própria identidade nacional. Se a gente colocar aí num contexto do espanhol, do uso do pretérito perfeito, a gente vai entender que elas foram fundamentais e continuam sendo fundamentais. Mas a gente pode sim substituir por fueron, que elas foram fundamentais. Os demais não. Fueron não, porque fueran é outro tempo verbal, seriam da ideia, né, de futuro pretérito, som presente e habriam sido, que elas tinham sido. Não, elas continuam sendo, mas elas foram importantes. 56. A melhor tradução para a palavra brechas, de acordo com o texto, é problemas, linha 27. Historicamente excluídas em las que las brechas em temas de educação, ou seja, que os problemas dos temas de educação, saúde e serviços básicos seguem sendo enormes. Brechas são lacunas, mas aqui não tem nenhuma palavra que encaixaria aí como lacunas. Lacunas têm sido enormes. Então, os problemas que as soluções não são alternativas e soluções são sinônimos, canais não tem nenhuma relação da tradução aí e definições também não. Na frase hablar de la población afro no es solo hablar de música y de su arte, sino también reconocer el pensamiento y la cosmovisión de la vida de África que se sembrou aqui em nosso continente. O verbo sembrar é usado metaforicamente para expressar a ideia de disseminar, porque sembrar é quando você faz ali você semeia, né? Por exemplo, semear uma semente seria sembrar, é um verbo da agricultura, do verbo semear. Então aqui organizar não funciona, chegar, propor também não e assemelhar também não. Então, disseminar, que está semeando, ou seja, está fazendo presente questão aí da cultura, da música e da arte. Então, aqui nós temos a linha 39, o compromisso da Unesco com os direitos dos seres humanos. Reconhecer o pensamento e a cosmovisão da vida da África que se sembrou aqui em nosso continente, ou seja, que foi disseminado aqui no continente.
Hoje somos o que somos também por essa riquíssima vertente africana. Espero que vocês tenham aprendido aqui nesta interpretação desta prova, né, dessas questões. Bons estudos para vocês. Muito obrigada por terem participado desta live.